Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Amém, amados, eu quero ministrar uma palavra e gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Samuel, no capítulo de número 30, um texto uma mensagem na realidade que há algum tempo eu já preguei, já fazem alguns anos, mas faz tempo mesmo que eu não preguei, mas eu sempre estou citando algo acerca desse texto e desse tema que eu quero falar com vocês nessa noite. Nessa noite que muitas pessoas, creio, foram impedidas, de virem devido às chuvas, se bem que algumas aproveitaram, porque a chuva caiu, pelo menos na minha casa, a chuva forte caiu um pouquinho antes de eu sair de casa, Na hora de sair já não estava chovendo tanto, mas quem vem a pé, quem vem muitas vezes de ônibus, atrapalha mesmo, fica difícil. Mas graças a Deus por vocês que estão aqui, eu sei que Deus quer falar ao coração de vocês, ao coração de cada um de nós. Vamos ler, é grande, são 24 versículos que eu quero ler, mas eu vou ler um pouco rápido aqui, vocês me acompanhem aí, capítulo 30 de 1 Samuel, a partir do versículo de número 1 até o 24, diz assim a palavra do nosso Deus. 1 Samuel 31. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi:
poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe, por Deus que jura que me não matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo, dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas, vacas, e levaram-nas diante do outro gado, e diziam, este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Bessor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos, e quem em tal vos daria ouvidos, porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Amém. Que o Espírito Santo nos direcione nessa hora e que possa falar a cada coração de cada pessoa que aqui está nessa noite. Amados, o tema que eu dou a essa mensagem é valentes em crise. Eu gosto muito deste tema, valentes em crise. E esse texto, amados, mostra Davi com 600 soldados, né? Eu diria, Davi tinha 300 valentes, a Bíblia diz isso, mas aqui eu digo que Davi estava com 600 valentes, porque eram homens guerreiros, eles que tinham ido a uma batalha, né? Na realidade, eles foram para uma batalha apoiar os inimigos deles, e Deus, na realidade, nem permitiu que eles pelejassem com esse exército contra o exército de Israel. Então, eles foram convidados a voltarem para a cidade deles, para a casa deles. E eles, amados, imaginem, eles já estavam há dias ali no campo de batalha, e agora eles viajam por mais 3 dias. Então, 3 dias de viagem no lombo de um animal, para poderem, provavelmente no lombo de um animal, para poderem chegar até a sua cidade e poderem descansar. Então, depois de 3 dias de viagem, exaustos, cansados de todo aquele tempo que permaneceram fora, quando eles já estão próximos, imagine quando a gente sai para viajar, não é mesmo de carro, né? E quando você está chegando em casa, né? Oh, que gostoso, né? Quando você chega cansado, você está chegando, aí está pertinho, graças a Deus, né? Imagina, a gente faz uma viagem aí, vai para a praia, vai para onde for, e depois você vem, né? Dependendo da hora, é até difícil, e aí você fala, mas já está chegando, né? Falta 15 minutos para eu chegar em casa, 10 minutos, e quando eles estão chegando, dando graças a Deus que eles vão descansar, encontrar a família, mulheres e filhos, eles de longe, eles olham, eles veem a fumaça subindo da cidade deles, e a cidade toda incendiada. Eles apressaram os passos para chegarem logo e ver o que estava ocorrendo. E quando eles, cansados, exaustos, lá do campo da batalha, 3 dias de viagem, chegam à cidade, as casas deles todas queimadas, em chamas,
esposas e filhas tendo sido levadas como para serem escravos na realidade. Por isso que o texto diz que levaram as mulheres e os filhos e não mataram ninguém, porque a intenção desse povo inimigo, do inimigo dos amalequitas aí, era fazer dessas mulheres e desses filhos, crianças, adolescentes, meninos e meninas, a intenção era fazer deles escravos, e então eles estavam lá já cativos, como escravos, e eles ficam sabendo da notícia por aqueles que restaram na cidade, pelos anciãos, né, os mais velhos que ali ficaram, porque os guerreiros, os homens guerreiros tinham ido à batalha, né, com Davi, e os anciãos permaneceram cuidando ali das famílias, e agora então retornam todos. E imagine, amados, eles então ficam desesperados ao verem tudo aquilo, aquela situação, aquela angústia. A palavra, amados, aqui diz que ao ver, ao contemplar aquela situação, eles não sabiam o que fazer, eles não tinham noção do que fazer, amados. Era uma situação de grande perda, de desolação, e diz que eles choraram. Imagine, né? 601, né? 600 homens chorando. Homem chorando é feio, mas é bonito também, né? Na realidade, tem situações que nós vivemos, amados, principalmente nós, que temos Deus, que confiamos em Deus, que nós não podemos fazer muita coisa a não ser chorar. A realidade é essa, né? O mundo xinga, fala palavrão, blasfema, murmura, e amaldiçoa. O cristão chora. É a nossa válvula de escape, amado. É chorar. E eles choraram até quando não tinham mais força para chorar. Mas, amados, depois que eles choraram muito, infelizmente, não foram todos que tiveram atitudes corretas, né? Diz o texto aqui, que eles queriam um culpado. Você já viu como as pessoas querem um culpado? Sempre querem um culpado. Matou alguém, então a justiça tem que achar alguém e dizer que é culpado. As pessoas gostam de um culpado. E aqui neste caso, amados, como não tinha um culpado, eles culparam o líder. Talvez, você tomou decisão errada, Davi. Você quis levar a gente para uma batalha que não é nossa, para uma guerra que não é nossa. Normalmente, amado, quando as pessoas não têm resposta para muitas coisas ruins que acontecem na vida delas, elas culpam o líder. E interessante, amados, que a palavra aqui diz que eles quiseram apedrejar Davi. Olha, aonde chega a revolta e o desespero de pessoa em uma grande perda, quando não tem justificativa. Ela quer culpar a decisão do líder, quer culpar as atitudes do líder, amados, querem apedrejá-lo. A palavra de Deus diz que Davi muito se angustiou, está no versículo 6, muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo do povo, amados, estava em amargura, cada um por causa das suas esposas, dos seus filhos. Por causa disso, eles então queriam apedrejar. Sabe, amados, a igreja, infelizmente, não falta apedrejadores. É só não concordar com algo que o líder faz, ao invés de conversar, de buscar justificativas para aquilo, não. É cheio de argumento para falar mal. Sempre vai achar um outro apedrejador. Pode ver, amado, a rodinha dos apedrejadores sempre está muito viva, né, nos nossos dias. E essa é uma atitude que nós devemos de tomar cuidado, amados. Então, é evidente, queridos, existem situações como essa, que abalam as nossas emoções, os nossos sentimentos, amados, sabe? E nós, muitas vezes, assim como Davi, esses homens, nós ficamos angustiados, e muitos ficam em crise. Assim, uma crise emocional, amados. Mas isso não pode fazer de nós pessoas covardes. Sabe por quê? Porque os covardes fogem. Pode ver pessoas que vivem mudando de igreja, amados.
São pessoas que não sabem enfrentar os seus problemas, acham que em outro lugar é melhor e que não vai ter o problema que tinha ali onde eles estavam. Por isso que muitas pessoas preferem estar numa igreja bem grande, onde eles não sabem da vida de ninguém, onde ninguém sabe da vida deles, porque não existe transparência, não existe abertura. Mas, amados, mesmo em situações que nós estamos vivendo, momento de crise, nós não podemos nos acovardar, ter atitudes, ou deixar que a situação faça de nós pessoas covardes e derrotadas que vão fugir. Nós podemos até passar por momentos, queridos, de crise, mas um cristão, um filho de Deus, uma filha de Deus, ele não vive em crise, ele vive em Cristo. Tem pessoas que vivem em crise, porque não sabem, amados, quem eles são em Cristo Jesus. Sabe, amados, nós não vivemos em crise, justamente porque nós somos valentes. Todos aqueles que estão em Deus, que têm o Espírito Santo, amados, são valentes, corajosos. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo, mas um espírito de fortaleza, de firmeza, de amor e de moderação. Amados, o cristão é moderado, até na hora da perda. Queridos, ir no enterro, num sepultamento de uma pessoa que a família é cristão, é diferente, amados. Há tristeza, há pranto, sim, há choro, mas não há desespero, não há. O cristão, amados, ele sabe quem ele é, ele sabe que ele não tem o espírito de temor, sabe, tem gente que se desespera porque não conhece o seu Deus. O que eu vou fazer da minha vida agora? Não, amados, sabe, uma vez eu fui em um velório, na realidade eu até ministrei a palavra, que a mãe estava sepultando um filho, que era o filho exemplar, um menino de 17 anos, que foi assassinado por aqueles skinheads, só porque ele passou em frente da onde os caras estavam reunidos. Os caras pegaram, deram um tiro nele e jogaram ele no mato. E ele ainda vivo, ele pegou o celular e ligou para o pai dele. E falou: pai, estou morrendo, pai. E falou onde ele estava, porque jogaram ele no mato. E ele falou: pai, vem me buscar, pai. Eu estou muito ruim, estou mal. E o menino morreu ali. Ele foi dando a localização, para encontrar onde ele estava, mas na hora que chegou nele, ele já estava morto. E quando eu fui fazer o sepultamento, amados, que situação. Mas eu vi uma mãe sepultando o seu filho amado, o seu filho querido, e consolando a família. E de repente, aquela mãe chorando de tristeza por sepultar um filho. Ela não pôde nem ficar calada, porque de repente começou o desespero nos familiares. Os tios, os parentes mais longe começaram a ficar desesperados, querer se jogar no túmulo. Essa mãe se levantou naquela hora, falou: pelo amor de Deus, quem é o Deus de vocês? Quem perdeu o filho querido fui eu. Quem está sepultando o filho amado sou eu. Eu nunca mais vou ver o meu filho. E vocês ficam nesse desespero. Eu tenho um Deus que eu sirvo. É um Deus que me dá força na hora da angústia, na hora de grandes perdas. Amados, eu me emocionei com aquela mulher, sabe? Porque ela fez diferença. Na realidade, ela era a que estava sofrendo a maior dor. Mas Deus estava dando força para ela. Ela não teve nem oportunidade de plantear o seu filho, que estava sendo sepultado, pelo desespero de outras pessoas, que eram mais longe do que ela, no relacionamento com aquele rapaz, que eu conhecia pessoalmente também. E aquela mulher me deu uma lição tão grande. Depois, por várias vezes, eu falei com ela, e ela não era da nossa igreja, ela era de uma outra igreja evangélica, mas aquela mulher foi uma referência
para mim, quando eu falo desse assunto, eu sei, queridos, que existe um Deus. E eu quero que vocês saibam, depois desse dia, a minha postura nos velórios é uma postura diferente. Eu encorajo os familiares e eu vejo Deus ali consolando as pessoas. Eu sempre vejo que Deus não abandona os seus. Aliás, Deus não abandona ninguém. Muitas pessoas não conseguem ver e nem sentir esse Deus. Por isso se desesperam e vivem em crise. Nós não vivemos em crise, amados. Nós podemos passar por momentos críticos, que são momentos de crise, mas nós não vivemos em crise. Nós levantamos, sabe? E eu vi esses valentes, eles tiveram um momento de crise que eles pensaram em apedrejar o seu líder. Porque, amados, quando falam de todos que queriam apedrejar Davi, amados, todo o povo, a grande maioria, quase todos, eram os homens, eram eles que tinham, os homens guerreiros, os 600, que tinham mulheres e filhos que eles tinham que cuidar, eram esses. Tinha algum outro lá certamente, mas na grande maioria eram os guerreiros, os mesmos soldados de Davi que iam nas batalhas. Eram eles, naquele momento, eles falaram, queriam culpar alguém. Mas eu quero que vocês saibam, um valente, ele pode passar por um momento de crise, mas ele nunca viverá uma crise. Ai, eu estou vivendo em crise. Ai, já faz 2 anos que eu estou desesperado. Não, amados, não. No mundo tereis aflições. Jesus disse, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você vai ficar angustiado, sim, mas você não vai viver em crise, porque eu vim aqui para te tirar da crise, amado. E é isso que esses homens acabam entendendo, e que eles tinham um Deus, e, amados, eles acabaram se levantando, se retrataram com o líder dele, e disseram, vamos à luta, porque nós vamos conquistar o que nos foi roubado, o que nos foi tirado. Nós vamos libertar os cativos, nós vamos libertar aqueles que foram levados como escravos, que estão escravizados pelos amalequitas. E eu quero que você saiba, amado, Davi, ele foi um exemplo, porque ele era a pessoa que queriam apedrejar, mas diz que na angústia, né? A palavra diz que aqui no verso 6, que Davi muito se angustiou, mas no verso 7, Davi chamou o sacerdote, e ele pediu para o sacerdote o manto, né? A capa, o éfode, né? Ou a estola sacerdotal, para pôr nas costas, que era Abiatar, o sacerdote, e Davi era alguém que ele era o único que tinha as 3 unções, né? Ele tinha a unção de rei, ele teve a unção de rei, ele teve a unção de sacerdote, e ele teve a unção de profeta, que eram as 3 unções do Velho Testamento. Era a única pessoa que teve essas 3 unções, e ele então podia exercer a função sacerdotal. Mas é interessante, amados, que Davi, ele consultou o Senhor, ele buscou ao Senhor para saber a direção. Na realidade, a palavra de Deus mostra isso, amado, que em momentos de angústia, nós devemos saber o que fazemos, amado. Temos que ter postura, primeiro, de buscar a Deus para ser referência. E no Salmo 120, no versículo 1, né, o salmista diz, na angústia clamei, busquei, clamei ao Senhor, e Ele me livrou dos meus inimigos. Eu gosto muito de Provérbios 24:10, 24:10 de Provérbios, principalmente na versão corrigida, né? Disse o pastor Braz domingo, né? Na versão de João Roberto Ferraz Vilela, não, é de João Ferreira de Almeida, edição corrigida, tem atualizada também, né? Eu gosto muito, é a versão mais tradicional. E em Provérbios 24:10 diz que se você for frouxo, se fores frouxo, né, frouxo no dia da angústia, você terá pouca força, você não vai ter força para nada,
Então, em algumas versões diz, se fores fraco, né, diante da angústia, você não vai ter força alguma. E é por aí, amado. Então, nós não somos frouxos, né? Nós somos pessoas que levantamos diante de situação angustiante. Então, e buscamos a Deus, amado. E assim faz um sacerdote, assim faz um líder, amados. E Davi, ao buscar a direção, ele perguntou: Deus, o que fazemos agora? Eles eram, amados, 600 homens cansados, tristes, desanimados. O exército dos amalequitas, queridos, quando você ouve aqui que eles estavam espalhados, eram milhares de pessoas. Para você ter uma ideia, quando fala do ataque aqui, dizem que ninguém escapou, a não ser 400, né? A não ser 400 jovens, 400 meninos, né? Mas a não ser 400, quer dizer, só não escapou ninguém, só 400. Imagine a quantidade que era de guerreiro. E Davi sabia disso, ele já tinha pesquisado como um comandante. Ele falou: nós não temos condições, nós não temos vigor físico, mas nós temos um Deus, e se esse Deus mandar, eu irei. Amado, e realmente, ele consultou a Deus, e falou: o que eu faço, Deus? Deus falou: persegue, vai atrás, e você vai alcançar esse povo, e você vai libertar os cativos. Então, eu quero que vocês saibam, amados, que essa passagem, ela ilustra a nossa vida, queridos. Ela ilustra o nosso ministério. Nós somos pessoas que nós temos visto famílias divididas, famílias escravizadas pelo inimigo. Amados, sabe que Deus tem nos dado uma unção para libertar pessoas. É essa a unção que Deus tem nos dado, para libertar famílias. Nós somos esses guerreiros de Deus. E é evidente que nós também temos tantas coisas que foram pegas, aprisionadas pelo inimigo. Nós mesmos temos algum familiar, algumas pessoas queridas, que precisam da nossa intercessão, precisam da nossa batalha como líderes, e por isso que nós multiplicamos a igreja em células, para podermos, como uma estratégia de guerra, conquistar aquilo que está aprisionado pelo inimigo, pessoas que estão presas, filhos, amados, nós temos tantos filhos a serem conquistados, sabe? Tem a esposa do Senhor também, né? A noiva, a igreja do Senhor, sabe? Ela está aprisionada ainda no mundo, não está pronta a igreja. Nós queremos que Jesus venha buscar a sua noiva, mas ainda falta muita gente, e nós precisamos buscar a noiva de Cristo, precisamos buscar os filhos de Deus que estão aprisionados no mundo, e nós somos esses guerreiros, e aqueles também, e aquilo que roubaram de nós também, amados, sabe? O inimigo, muitas vezes, ele está com coisas que foram tirados de nós, e Deus, Ele quer nos restituir, mas nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Então, amados, esses homens foram convocados, novamente os 600, gente, vamos à batalha. Muitos ali não tinham força física nenhuma, eles tinham acabado de chegar, choraram, já o resto da força que tinha, eles gastaram no choro, já não tinha mais força nenhuma. E agora Davi: vamos embora, pegue aí e vamos embora, pega o que tem que pegar, pega a bagagem, vamos embora. Pegaram as mochilas, colocaram nas costas, sei lá se suas cavalgaduras provavelmente, e foram, amados. Saíram os 600 e foram. E eles foram convocados, eles foram todos. Agora há pouco eles estavam querendo apedrejar Davi, mas eles eram valentes, eles só enfrentavam crise. Eu quero dizer, amado, você não é covarde não, você é valente. Você pode enfrentar um momento de crise, mas você é um valente de Deus. Diga para quem está do seu lado: você é valente, você é guerreiro, você é conquistador. Sabe, amados, só que eles estavam indo, depois de caminhar, já estarem perto do alojamento do inimigo. 200 não aguentavam mais, eles tinham que atravessar o ribeiro de Bessor. E 200 falaram: Davi, a gente queria tanto ir para resgatar os nossos
familiares, para resgatar os filhos. Nós queremos, nós estamos abatidos, estamos cansados, nós não aguentamos. Davi, então, como líder, falou, tá bom, fiquem aí, não precisa nem atravessar o ribeiro. Como nós estamos chegando, fiquem com a bagagem. Aí disse que eles ficaram com a bagagem, deixaram a bagagem com ele, e eles foram. Amados, eles andaram um pouquinho, e eles já encontraram um inimigo, que é esse egípcio, ali doente, morrendo. Viram o rapaz, Davi viu, Davi logo já sabia que era dos inimigos. Davi, ao invés de chegar e matar logo, não, Davi falou, eu vou cuidar. Sabe, queridos, nós, na nossa caminhada e na nossa busca, nessa caminhada de buscar o inimigo, nós vamos encontrar muitos abandonados. Eles não fazem parte dos nossos, eles são sei lá o quê. Eles são da Umbanda, eles são do Candomblé, eles são ateus, eles são pessoas que blasfemam, eles são pessoas que falam besteira, alguns dizem que são até satanistas, mas amados, a palavra nos ensina que, queridos, é importante nós acolhermos todos, nós temos alimento. Ah, mas esse aí fez tanto mal, amado. Esse rapaz, quando questionado por Davi, ele diz assim, nós demos com ímpeto sobre as cidades, nós saqueamos a cidade, nós tocamos fogo. Ele diz nós tocamos fogo em Ziklag, nós tocamos fogo. Davi, acho que Davi pegou a lança e espetou nele, né? Ah, é? Você fez isso com a nossa família, então toma sua família. Não, Davi deu alimento, restaurou a força, estava doente, ele foi abandonado. O inimigo é assim, amado, o inimigo abandona os doentes, nós não abandonamos, nós cuidamos. Saibam disso. Os fracos, os doentes, nós cuidamos. E Deus está levantando um povo que se importa com os soldados, com os guerreiros feridos. Nós não abandonamos, eles abandonaram. E nós vamos cuidar dos nossos. E vamos cuidar dos abandonados que os outros deixam no meio do caminho. Porque são esses, muitas vezes desacreditados, até pelo inimigo que nos roubou. Foi esse, amados, que depois de cuidado, fortalecido, foi ele que ajudou, ele guiou todo o exército de Davi, os 400, porque 200 estavam lá cansadinho, guiou os 400 até o arraial lá dos amalequitas, e chegando lá, amado, eles, então, começaram a guerrear, e eles, diz a palavra de Deus, eles ficaram a noite toda. Queridos, disse que aqui diz desde o estavam cansados, tal, um pedaço, onde fala que desde o crepúsculo, crepúsculo, é que eu faço confusão com crepúsculo é o entardecer, né? É quando o sol se foi, mas ainda está claro. Aquilo é o crepúsculo. E o alvorecer é quando ainda o sol não saiu, mas já está claro. Então, só para vocês saberem o que é crepúsculo, porque eu misturo os dois, mas eu sei. Tá? Então, no crepúsculo diz, amados, que ao anoitecer eles chegaram e começaram a batalhar. Queridos, olha o tanto de gente que tem. E esses 400 guerreiros, eles enfrentaram todo aquele exército. Tudo bem que pegou eles desprevenidos, mas ele acabou, ele extinguiu. Lógico que ele lutou a noite toda e o dia todo, o outro dia todinho, para quem já não aguentava. Você entende por que os 200 ficaram lá atrás? Porque estavam tão cansados que eles sabiam que teria uma batalha muito longa e que eles precisavam do mínimo de vigor, mesmo tendo coragem de ter se levantado e saído junto com os soldados. Eles não tinham vigor, condição ainda, de tão cansado, de tão abatido, para estar lá na batalha. Então por isso que eles ficaram. Mas olha, lutaram ainda, depois de tudo que eles passaram, depois de toda a caminhada, até chegar nesse inimigo, eles lutaram uma noite e um dia todinho, até bem tardinha, até acabar o dia, diz aqui, até o final do dia, eles lutaram. Mas eles, queridos, acabaram com o inimigo. E aí, eles
libertaram. Eu quero dizer para vocês, queridos, a batalha é grande, a guerra é grande. Nós não podemos querer libertar os cativos, querer libertar os aprisionados, achando que nós somos excelentes pregadores, achando que é porque nós somos excelentes pregadores. Não é isso não, amado, porque a batalha, ela pertence ao Senhor. Ela pertence ao Senhor. Nós entendemos que Deus tem dado, sim, armas e forças, restaurado o nosso vigor e a nossa força, para que nós possamos lutar o tanto quanto for preciso. Nós não ficaremos prostrados, mas nós libertaremos a nossa família, libertaremos a família de pessoas que nós amamos, libertaremos pessoas que necessitam de nós, mesmo que nós não conhecemos. Nós vamos, queridos, Deus tem muitos filhos para vocês, pode saber disso. Deus tem filhos para você cuidar, mas você vai saquear o inferno. Não importa se você é um pregador ou se você não é, você tem a unção do Espírito Santo de Deus. O que importa é que você saiba quem você é, e você é um guerreiro, uma guerreira do Senhor, alguém que batalha e sabe que o Senhor é contigo. E aí, amados, então eles chegam, eles trazem de volta, e já que partindo para o final dessa mensagem, amado, chega aqui no verso de número 22, então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, aí quando chegaram até os 200, não lhe daremos do despojo que libertamos, mas leve cada um sua mulher e seus filhos e que se vão. Imagine, amados, deixa eu dizer para vocês, queridos, eles não quiseram, quando voltaram os 400 guerreiros com todo o despojo são as riquezas do inimigo. O que o inimigo tinha roubado, Deus deu tudo na mão deles. Tudo que eles tinham saqueado, Deus deu tudo na mão deles. E eles estavam voltando, além de libertar as pessoas, ainda estavam voltando com toda a posse do inimigo. E aí, normalmente eles repartiam todo o despojo. E, amados, quando eles chegaram perto daqueles 200, que cansados ficaram, eu diria, na retaguarda. Amado, eu quero que vocês saibam, nós estamos conquistando em nome do Senhor Jesus, mas eu quero que vocês saibam que nós não estamos conquistando só por nós, estamos conquistando por aqueles que de tanto lutar, tanto batalhar, por algum motivo, eles estão cansados e abatidos. Eles não são contra nós, eles estão apoiando, eles estão na retaguarda. A igreja sempre vai ter pessoas da retaguarda, amado. Nunca nós estaremos sozinhos numa batalha. Sempre terá pessoas, mesmo que cansados. Infelizmente, tem muitos que se cansam, ficam abatidos, e ao invés de apoiar aqueles que estão indo saquear o inferno, aqueles que estão indo libertar os cativos, estão criticando, estão somente, amados, ali, mas não estão no apoio, estão na crítica. Amados, se você não tem pique para ganhar os perdidos, se você não tem pique para fazer célula, se você não tem pique para discipular pessoas, eu quero dizer para vocês, amados, não fique criticando a visão que Deus deu para esse pelotão, para esse batalhão aqui, amado. Deus nos deu essa direção. Um dia, Deus falou ao meu coração, trabalhe com célula. Então eu quero que vocês saibam, esta é a visão que Deus deu para nós. E, amados, é tão importante. Às vezes tem pessoas que já lutaram, já batalharam, mas por algum motivo estão recuados. Queridos, cuidado, não se torne um inimigo, não se torne um apedrejador, mas se torne um apoiador, mesmo que for para você cuidar da bagagem, mesmo que for para você fazer algo para aqueles que estão batalhando lá, sabe? Alguém que pede, olha, dá para você ficar com meu filho para eu ir na célula hoje? Porque ele não está bem de saúde, amado, se disponha. Tem gente que fala assim, eu já nem gosto desse negócio de célula, nem gosto. Amado,
Não faça isso, pelo amor de Deus. Seja um apoiador, porque senão você vai ficar na igreja, vai receber palavra, vai receber alguma bênção, mas nunca vai viver a plenitude de Cristo. Esses ficaram no apoio, e somente por terem estado cansados e abatidos, e terem ficado no apoio, teve os contra. Mas sabe como é que Deus chama os contra? Chama de maus, chama de filhos de Belial ou Belial. Amados, filhos de Belial são pessoas que não têm temor para com uma visão, são pessoas imprudentes, pessoas que falam inadvertida, são os apedrejadores que usam a sua língua para falar contra a sua igreja. Queridos, essa é a sua igreja, esse é seu povo. Não está bom? Ore a Deus que melhora. É o seu povo. Esses aqui são os seus pastores. Eu não gosto quando esse pastor prega. Ele fala demais, fala muito tempo. Esse é seu pastor. Eu não gosto desse, a mensagem dele é água de salsicha. Amados, é seu pastor, é seu líder. Você está falando mal de você mesmo. Para com isso, entendam, amados, não existem pessoas perfeitas. Esse brinca muito, não sei o que. Amados, esses aqui são os líderes que Deus colocou sobre a vida de vocês. Às vezes, tem decisões que você pode até questionar porque não deu certo. Não deu certo. Davi levou os seus valentes lá para uma batalha que não deu certo. Eles voltaram para trás, eles voltaram cansados. Eles chegaram lá, tinham roubado toda a cidade, saqueado, tacado fogo, porque eles não estavam lá. Amados, quiseram apedrejar, mas não apedrejaram, porque esse líder buscou a Deus, e esse povo todo se sujeitou, se consertou e acompanharam, mesmo aqueles muito esgotados. Não deu para ir até o fim, mas eles pararam, e Davi compreendeu, e quando voltam, no meio, não eram todos não, alguns disseram, nós estamos trazendo muito despojo, estamos trazendo também os filhos desses aí, devolva os filhos, e a mulher dele, e eles vão embora, não vão receber nada, eles não foram até o fim. Não, amado, eles ficaram apoiando, não eram apedrejadores. Eles estavam ali cuidando da bagagem, cansados, torcendo para eles voltarem com a vitória, intercedendo por eles. Saibam da importância. Então eu quero dizer, hoje é um dia de festa, dia de macrofesta, que você tenha motivo para celebrar, que você tenha motivo para glorificar a Deus, porque nós estamos saqueando o inferno em nome de Jesus. Estamos tirando as vidas das mãos do diabo, famílias das mãos do inimigo, vendo lares sendo restaurados, esposos amando suas esposas, cuidando delas, esposas cuidando dos seus esposos. Esse é o inferno sendo saqueado em nome de Jesus. E além de mais, estamos saqueando, porque Deus está restituindo tudo que nos foi roubado. Pessoas estão sendo abençoadas financeiramente, tendo as necessidades supridas. Pessoas estão ajudando umas às outras, porque reconhecem que tudo que temos vem do Senhor. E eu quero dizer, e cada dia vai melhorar mais. E quanto mais unidos estivermos nessa batalha, mais Deus poderá nos abençoar. Sabe, amado, aqui Davi, ele chega e ele então fica bravo. E no verso 23, ele diz que quem iria ouvir vocês? Nós, no verso 23 diz, não fareis assim como vocês estão fazendo. Sabe, com os que não vou fazer isso com o que nos deu o Senhor. Tudo que temos foi Deus que deu, que nos guardou do inimigo e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos, sabe? Ele diz, porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Sabe, amado, Davi fez justiça, a maioria apoiou ele, mas no meio tinha os imprudentes, no meio tinha os maus, que diziam, eu quero dizer, queridos, mesmo pessoas que estão conquistando vidas, pessoas que estão lutando contra o inimigo, são inadvertidos, sabe, falam besteira, falam coisas más, e tem gente ainda que precisa ter o coração tratado em nosso meio, mesmo fazendo célula, mesmo lutando contra o inimigo, nos ajudando na batalha, ainda, amados, esses aqui eram guerreiros,
e que a palavra de Deus chamam eles de maus e filhos de Belial, imprudentes, falam besteira, são contra os seus irmãos, os seus guerreiros que lutam ao seu lado, só porque no momento eles não estavam lá, não entenderam a situação. Queridos, nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para abençoar um ao outro, e aquilo que nós conquistamos é para nós repartirmos com todos. Louvado seja Deus por isso. Então, se você vê algum filho de Belial aí no meio, não fique escandalizado não, ore por ele, para que ele entenda que o que Deus dá para um, Deus dá para todos. O que Deus dá para uma família, Deus dá para o pai, Deus dá para a mãe, Deus dá para os filhos e para os outros também, porque Deus dá em abundância. Davi, queridos, ele repartiu com todas. Eu quero que você saiba, muitos desses que tinham um coração corrompido ainda, desses guerreiros e conquistadores que nós vemos que tinham um coração corrompido, não gostaram da decisão do líder. Eu quero dizer para vocês, queridos, um líder nunca vai conseguir agradar todos os seus liderados, não vai, mas ele tem que fazer aquilo que ele está sentindo que é o certo, mesmo que alguns achem que é errado e critiquem. Eu quero dizer para vocês, nós somos esse povo. Nós somos esse povo de Deus, nós somos esses guerreiros. Nós entendemos, queridos, que foi Deus que deu aqueles inimigos na mão do povo dele, na mão de Davi, e Deus tem dado o inimigo nas nossas mãos, para que nós vencemos. Você, queridos, em Cristo Jesus, é mais do que vencedor. Você pode passar por momentos de luta, mas você não vive em crise, você vive em Cristo. Queria que o pessoal do louvor já viesse aqui. Queridos, eu sei que eu até queria fazer o teatro aqui, mas eu não aguento ainda, mas logo logo eu vou fazer. Deixa eu ficar sentadinho. Sabe, amados, o inimigo, quando ele pensa que é vencedor, é quando ele está celebrando. Queridos, os inimigos estavam festejando, estavam celebrando, mas chegou o povo de Deus. E o povo de Deus, em todas as coisas, é mais do que vencedor. Você faz parte de um exército que vai à luta, porque Deus mandou. Foi Deus que nos mandou. É Deus que tem nos mandado saquear o inferno, libertar os cativos. É Deus, querido. Por isso, nós somos vencedores. O inimigo pode estar celebrando, ele pode estar fazendo festa lá com o despojo dele, mas é por pouco tempo. Olhe para pessoas que Deus tem mostrado para você. Às vezes trabalha com você, sabe? E a pessoa pensa que está de boa. Querido, às vezes ela está aprisionada e Deus está dando nas nossas mãos. Eu sei disso, porque o nosso Deus, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Ele move céus e terras para poder abençoar aqueles que nele crê. Queridos, que a sua fé aumente, primeiramente, para que você não viva em crise, para que você não viva prostrado diante de uma perda, diante de uma situação constrangedora, mesmo que a sua alma foi afligida. Hoje eu lia e meditava no Salmo 91, eu queria até pregar do Salmo 91, mas eu também queria fazer um teatro, então eu falei, não vou pregar. Quando estiver bom, eu prego. Querido, mas nós temos um lugar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Deus, do Senhor Todo-Poderoso, do Senhor Onipotente, descansará. Amado, quando fala isso, fala de um poder espiritual, porque fala de uma caminhada, onde tem demônio para todo lado. As pessoas deixam o Salmo 91 aberto. Queridos, não é um amuleto, o Salmo 91 é para saber o mundo que nós vivemos, mas saber também a proteção que nós temos. Nós estamos debaixo das asas do Senhor, guardados, cobertos. Querido, a palavra de Deus diz, como uma galinha cobre os seus pintinhos, assim é o Senhor por nós. E eu sei, queridos, uma galinha não tem muita força, mas ela tem uma ousadia. Imagine se aquela galinha fosse Deus. Uma galinha choca. Eu lembro de uma história contada
eu já contei também, mas já faz tempo, né? Uma vez quando o pastor Caio Fábio, né, era uma bênção, eu lembro que ele contou numa pregação que eu estava lá ouvindo, e ele disse que uma vez ele vinha vindo numa estrada deserta com o opalão dele, né, ele vinha vendo lá a mais de 100 por hora, aí num retão assim, ele viu um pinguinho na pista, e já ficou esperto, o que é aquele pontinho na pista, né? E ele então, ele foi atento e foi aproximando, quando ele começou a chegar próximo, ele viu que era uma galinha que estava na pista, e ele foi aproximando com o carro, ele foi diminuindo a velocidade, porque ele viu que aquela galinha não saía. De repente, ele conseguiu ver que os pintinhos da galinha começaram a atravessar, e o carro foi se aproximando, e a galinha então ficou assim na frente do carro, abriu as asas e o carro veio, e ele disse que ele parou o carro dele, e aí, a hora que os pintinhos terminou de passar, a galinha então foi, amados, por isso que Deus faz uma comparação dessa, queridos, uma galinha tão frágil, com essa ousadia por proteger os seus pintinhos, e Deus fala, eu sou como essa galinha, nada vai te atropelar, nada vai te destruir, creia em mim, vai em frente, porque em todas as coisas você é mais do que vencedores. Tem as oposições, mas certamente não é você o opositor, você é o valente, é o guerreiro, um valente que passa por alguns momentos de crise, mas nunca, jamais permanecerá em uma crise, porque você tem um Deus que te fez vencedor em todas as coisas, e nós podemos dizer como Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Levanta a sua cabeça, porque você não está só, Deus está contigo, e você não só é livre, mas irá libertar muita gente no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Vamos ficar em pé então e vamos declarar quem nós somos, um povo livre, um povo liberto. Um dia, queridos, um dia nós estávamos aprisionados. Eu lembro-me quando uma casa abriu as suas portas no ano de 1977, no comecinho de 77, na realidade no final de 76, uma família abriu as suas portas, e minha esposa foi lá, porque eu tinha brigado, a gente era namorado, eu tinha brigado com ela, e ela saiu, uma amiga chamou ela para sair, vamos numa reunião comigo, vamos, e levou numa casa, onde tinha um irmão louco lá, falando de Deus, e aquele dia, bendita briga, ela se converteu, e logo nós voltamos, porque eu não sou besta, né? Não sou bobo, e ela me levou para aquela reunião, e ali, alguém falou de Deus para mim, eu estava aprisionado, na mentira, no engano, na angústia, mas Deus me libertou, ela estava presa, Deus libertou, ficamos noivos, casamos e permanecemos firmes, e hoje eu ensino os outros a abrirem as suas casas, e abrirem as casas dos outros, irem no terreno do inimigo, porque nós somos um povo que fomos libertos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então hoje você é livre, porque Cristo te libertou, livre para libertar, abençoado para abençoar. Celebre o Senhor declarando quem você é em Cristo Jesus. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!